Sejam bem-vindos, bem-vindas. É a Daniela, a Eliette, o Wildney e Zosiane. Bom, a gente está gravando esse webinar. Nós vamos fazer, mesmo só tendo 4 pessoas assistindo a gente, nós vamos fazer, vamos deixar gravado e depois vamos colocar numa página no YouTube do projeto. Daqui um tempo ainda. Depois, quando a gente tornar disponível os webinars, a gente avisa todo mundo. Esse webinar de Conceição da Barra, de hoje, já é o webinar de número 65 que a gente está fazendo. Então, deixa eu voltar, me apresentar, e eu quero apresentar um pouquinho para vocês do contexto desse webinar, por que a gente está fazendo e o que a gente vai apresentar aqui hoje. Eu sou Giane Bozelli, eu sou gerente de projetos no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, que convidou vocês. O PNUD é uma das agências da ONU que trabalha no Brasil e está presente também em mais cerca de 170 países. Esse webinar de hoje, de número 65, ele faz parte de uma série de webinars que nós estamos fazendo, que estão dentro do âmbito de um projeto que o PNUD executa em parceria com a Petrobras. Esse projeto se chama Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esse projeto ele está sendo executado há mais de 2 anos em 116 municípios brasileiros. São municípios que têm operações da Petrobras, de forma direta ou indireta, mas todos são impactados de alguma forma pelas operações da Petrobras. E o município de vocês, Conceição da Barra, está inserido nesse projeto e ficou inserido nessas atividades de receber os nossos estudos, receber esse webinar para discutir os estudos, e também teve um curso online de 12 horas, que nós disponibilizamos aí por um período de 1 ano e meio, que talvez algum de vocês tenham feito, que nós convidamos os municípios do projeto para fazer esse curso de 12 horas, que era um curso básico sobre a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E hoje a gente está encerrando as atividades do projeto com Conceição da Barra e entregando para o município 2 estudos que nós fizemos para vocês. Eu não sei se alguém que está aqui, dos 4 de vocês, é da prefeitura. Assim, para a gente é muito importante que hoje, aqui nesse webinar, tenham pessoas da prefeitura, principalmente Secretaria de Planejamento, porque nós vamos trabalhar com indicadores do município e vamos analisar o atual PPA do município. Todos os 2 estudos são de forma alinhada aos ODS. Então, se vocês conhecerem pessoas da prefeitura, pode ser de todas as pastas, de todas as áreas, o gabinete, pode ser qualquer tipo de funcionário que vocês quiserem mandar ainda o link de inscrição, vocês podem mandar. Dá tempo das pessoas entrarem ainda. E a Lívia vai colocar para vocês no chat, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ela vai colocar para vocês um link com os 2 estudos que a gente está entregando para Conceição da Barra hoje. O primeiro dos estudos, que se chama Diagnóstico, é um levantamento de cerca de 40 indicadores que nós fizemos do município, alinhando esses indicadores a algumas metas da Agenda 2030 que têm que ser alcançadas até 2030. Talvez alguém de vocês aqui não conheça bem ainda a Agenda 2030. Esse é um instrumento internacional da ONU, que o país é signatário. Existem 193 países signatários desse, é como se fosse um tratado mesmo. Ele foi lançado em 2015 pela Assembleia Geral da ONU, e ele tem um formato diferente desses tratados internacionais, porque ele é feito, como a gente diz, em forma de agenda. Ele tem objetivos e metas que os países têm que alcançar até 2030. Então, esses objetivos, eles são 17, que a gente fala que são os ODS, né, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eles se desdobram em 169 metas para serem alcançadas até 2030. Todos esses objetivos e metas, eles cobrem todas as áreas do desenvolvimento,
para um município, para um estado, para um país. E eles são fincados em 3 pilares. São metas voltadas para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento ambiental, preservação ambiental. Então, vocês vão ver que se vocês olharem os 17 objetivos, as metas que estão dentro deles, o que se busca? Se busca um desenvolvimento pleno, holístico, que olhe para todos os setores de forma universal e sem deixar ninguém para trás. O principal é combater pobreza, combater desigualdade social, combater desigualdade de gênero, de raça e de etnia, dar emprego pleno para as pessoas, aumentar a renda das pessoas, né? Dessa forma se combate a pobreza, aumentar os programas de proteção social, e também tem os ODS relacionados a desenvolvimento econômico e os ODS voltados para as questões de meio ambiente, que são de vida na água, vida na terra e mudanças climáticas, que o objetivo é que a gente se desenvolva sem prejudicar as gerações futuras, né? Seja aumentando a pobreza, seja aumentando os efeitos das mudanças climáticas. Então, o objetivo é se desenvolver de forma plena, olhando para todos os 17 ODS, porque eles são integrados. Uma prefeitura, por exemplo, ela não pode escolher 2 ou 3 ODS para trabalhar. A gente precisa desenvolver o município como um todo, né? Então, é uma agenda de trabalho, é um plano de trabalho. E o que a gente está orientando é que as prefeituras que estão no momento de realizar um novo plano plurianual olhem para esse plano de trabalho, que é a Agenda 2030, e olhem para os seus indicadores para ver quão longe ou quão perto eles estão de alcançar cada meta. E aí a gente delineia o plano plurianual de acordo com os indicadores do município e olhando para as metas para serem alcançadas até 2030. Então, é uma forma também de acelerar o desenvolvimento do município, porque ele está seguindo um tratado que mostra como se desenvolver de forma sustentável. Então, se vocês, não sei se alguém respondeu aqui que alguém é de prefeitura, sim. A Daniela falou que é da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Que bom. Daniela, se você conseguir mandar esse link das inscrições para mais pessoas da prefeitura, a gente agradece. Daqui a pouco o Marcel vai começar a apresentar os dados, e é muito importante que essas pessoas da prefeitura também recebam esses 2 estudos que estão no Drive. Deixa eu ver aqui se a Lívia já colocou o Drive aqui. Já. Estão nesse link aqui que a Lívia colocou, que tem um diagnóstico, que a gente analisa cerca de 40 indicadores para ver como é que o município está em relação a essas metas, se ele já alcançou a meta, se ele está com um problema muito grande, muito longe de alcançar a meta. Então, são indicadores muito importantes que a prefeitura precisa observar, que as organizações da sociedade civil precisam observar e que as empresas também, o setor privado também precisa observar, porque as empresas também podem fazer muito para ajudar o país a alcançar os ODS. Nós, como indivíduos, também podemos fazer muita coisa para contribuir com a Agenda 2030 no nosso dia a dia, né? O segundo estudo que o Marcel vai apresentar, que vocês vão ver aqui no link, que a Lívia colocou, que está escrito RIA, Conceição da Barra. RIA é uma sigla em inglês, que em português significa avaliação rápida integrada. É uma técnica que o PNUD desenvolveu da nossa sede, é uma metodologia para a gente avaliar planejamentos, instrumentos de planejamento de forma alinhada aos ODS. Então, nós pegamos o PPA de vocês, do município, o Plano Plurianual de 2018 e 2021, ele está acabando esse ano. O Marcel analisou a lei do PPA, então ele analisou cada programa, cada ação, cada projeto que tem dentro desse PPA, e eles fazem uma metodologia de ver quantos por cento que o município está alinhado a cada ODS, quantos por cento que o município já está trabalhando dentro de cada ODS. Então, ele vai mostrar isso para vocês na segunda fala dele, e esse também é um instrumento muito importante para vocês olharem antes de construir o novo PPA, ok? Tanto para as organizações sociais também, vocês podem alinhar os projetos olhando para os indicadores dos municípios e olhando para as metas que têm que ser alcançadas. E podem também olhar para o PPA, para ver o que meu município não está trabalhando, que ele precisa trabalhar mais, né? Porque as organizações vêm aí para cumprir
um papel de desenvolvimento social também, né, e de apoio ao governo. Muitas vezes as organizações sociais tapam buracos de onde o governo não está trabalhando, elas estão ali ajudando, né? Então, todos temos que olhar para essa agenda e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Eu vou pedir para a Lívia passar um vídeo do projeto para vocês verem, e depois a gente já passa a palavra para o Marcel para ele começar as apresentações. Uma cidade pode mudar muito em 15 anos. Agora, imagine o nosso planeta. Para alguns, as transformações podem exigir um pouco mais de tempo. Mas para quem pensa e planeja à frente, o processo de mudança já começou. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas globais, com foco no trabalho integrado para o alcance da erradicação da pobreza, do crescimento econômico inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Esse plano de ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Agenda 2030. Trata-se de uma estratégia de ações para governos nacionais e subnacionais, sociedade civil, empresas, academia e para você. Os 17 objetivos que compõem a agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos rumo a um 2030 sustentável. Para contribuir com o alcance dos objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras localizados em 14 estados brasileiros. As ações do projeto possuem como foco a orientação dos participantes para o alinhamento de instrumentos de planejamento local, políticas e ações aos ODS por meio de atividades como produção de diagnósticos, de indicadores municipais, à luz dos ODS para subsidiar o monitoramento do alcance das metas para 2030. Oferecimentos de cursos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elaboração de guias de replicação das metodologias aplicadas para orientar outros municípios. Atividades práticas de alinhamento de instrumentos de planejamento às metas dos 17 ODS. Juntos, com a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, nós podemos fortalecer o espírito de parceria e orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás.
Bom, pessoal, eu vou antes dar uns recadinhos para vocês. Durante as falas do Marcel, vocês podem deixar questões e comentários aqui no chat, que ele vai apresentar primeiro o diagnóstico de indicadores. Vocês, quem tiver questões, vocês pode deixar aqui, que a gente, quando ele terminar, a gente passa as questões com ele, a gente pode fazer um debate com ele. E a segunda fala dele vai ser sobre a análise do PPA do município, e vocês podem deixar questões também, ok? Então, Marcel, vou passar a palavra para você. Bom dia. Obrigado, Giane. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Marcel, eu sou consultor desse projeto do PNUD. Como a Giane anunciou, a minha fala com vocês vai ter duas partes. Na primeira, eu vou apresentar o diagnóstico dos ODS, um dos documentos que a Lívia compartilhou, o link com vocês. Caso vocês queiram acompanhar pelo documento também, seria interessante. E, na segunda parte, eu vou tratar da análise propriamente do plano plurianual, que se encerra esse ano, no período de 2018 a 2021, a partir de uma metodologia que o PNUD desenvolveu para analisar o tipo e o nível de alinhamento dos ODS em relação às ações programáticas do plano do município. Então, essa primeira parte, que trata do diagnóstico do ODS, ela é toda baseada em fontes secundárias. A gente não coletou dados no município para elaborar esse relatório que vocês estão recebendo hoje. Então, são com bases em dados, fontes do IBGE, dos ministérios, dos órgãos públicos. Então, são todos dados secundários de indicadores do Sistema Estatístico Nacional e que permite um nível de desagregação até o município de forma uniforme para todos os relatórios que foram produzidos nos municípios contemplados no projeto. Então, uma das principais contribuições, inclusive, do projeto é a produção de análise de indicadores e de produção de diagnósticos municipais para subsidiar o planejamento local. Então, esse documento que vocês estão recebendo, eles, de certa forma, oferece uma base de dados para o município que possa vir auxiliar o monitoramento e alcance dessas metas ODS, da localização dos ODS no nível municipal. Eu vou pedir licença para compartilhar uma tela com vocês, da primeira apresentação, só um segundo, por favor. Bom, então, a ideia aqui não é explorar exaustivamente todos os indicadores do documento que vocês estão recebendo. A ideia é, a gente vai explorar aqui cerca de 40 indicadores que merecem maior destaque aqui para um debate com vocês e apresentar de forma geral a estrutura do documento e o desempenho desses 17 ODS que compõem a Agenda 2030. Então, uma primeira seção do relatório que eu gostaria de destacar que trata da caracterização do município. Então, tem, além dos elementos que eu vou apresentar para vocês, tem uma série de outras ferramentas e indicadores que vale a pena a consulta posterior, que não vai dar tempo de explorar aqui na apresentação. E uma primeira que eu gostaria de destacar dessa primeira sessão é a dinâmica territorial populacional, até porque esses indicadores de população a gente vai retomar em outros momentos das duas apresentações. Então, o dado que vocês têm em tela aqui é baseado no Censo Demográfico de 2010, que apresenta a população de 2010, e a partir do Censo Demográfico a gente tem o maior nível de detalhamento das características sociodemográficas, das características populacionais do município, e que permite uma maior desagregação e detalhamento dessas informações. Então, aqui a gente tem em tela um dado da dinâmica populacional, primeiro partindo da população em 2010, medida do censo, e o segundo, até a população de 2020, que é a partir das estimativas que o IBGE publica anualmente em meados de agosto, que inclusive é utilizado para cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. Então, nesse período entre 2010 e 2020,
o município cresceu a uma taxa média de crescimento anual de 0,95%, um pouco abaixo do crescimento do Estado, que foi de quase 1,5%, chegando a essa população em 2010 de 31.233 habitantes. Aqui também, a partir de dados do censo, que permite essa desagregação por cor ou raça, a gente percebe que a população do município de Conceição da Barra ela é majoritariamente de cor ou raça declarada parda, com 59,37%, seguida das cores branca e preta, e em menor frequência e menor número, as cores amarela e indígena. Aqui a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, as faixas ou as escalas do IDHM. Então, esse índice é um índice sintético, baseado em 3 componentes, que eu vou detalhar a seguir, e as faixas do desenvolvimento humano aqui variam de 0 a 1, sendo que aí representado em vermelho, de 0 a 0,499, é considerado um IDHM muito baixo, e daí as escalas intermediárias, de 0,500 a 0,599, 0,600 a 0,699, a partir de 0,700 é considerado um IDH alto, e de 0,800 a 1 é considerado um IDHM muito alto. Então, as 3 componentes que fazem parte do IDHM são longevidade, a educação e a renda. Aí abaixo a gente tem os indicadores de cada uma dessas componentes, que engloba uma série de variáveis, e no documento que vocês estão recebendo é detalhado os pesos de cada um dos indicadores. Então, para a longevidade, é considerada a expectativa de vida ao nascer, para a educação, a escolaridade da população adulta e o fluxo escolar da população jovem, e, por último, na renda, o indicador de renda per capita. Então, se a gente lembrar do primeiro indicador que tratava das escalas, quando a gente observa o desempenho do IDHM do município de Conceição da Barra, medidos no censo 91, 2000, 2010, a gente percebe que o município galgou, passou de uma faixa a outra em cada um dos censos. O primeiro, medido em 91, encontrava-se na faixa muito baixa, equivalente a 0,407. No censo de 2000 já passa para a faixa intermediária, equivalente a 0,570. E no censo de 2010, se enquadra na faixa posterior, equivalente a 0,681. E daí, a partir daí, o documento trata, já entrando nos 17 ODS. Aqui em tela a gente tem o primeiro destacado, o ODS 1, de erradicação da pobreza, e as 2 primeiras metas destacadas estabelecem um marco temporal de até 2030. A primeira delas, relacionada à erradicação da pobreza extrema em todos os lugares, estabelecendo uma faixa, uma linha de corte monetária de $1,25 ao dia. A segunda meta se respeita à redução pelo menos metade da proporção de todas as pessoas em situação de pobreza, e aí considerando a pobreza em todas as suas dimensões, ou seja, o caráter multidimensional da pobreza, que não é somente a renda monetária, mas em relação a acessos a serviços públicos e a direitos sociais básicos, dentro desse caráter multidimensional da pobreza. Um indicador, aqui a gente tem o desempenho dessas 2 metas sintetizadas nesse quadro comparativo de dados do município em relação ao Estado. Então, a gente tem 4 categorias de vulnerabilidade social medidas no censo demográfico, e a gente percebe que, em todas as 4 categorias, o município apresentou um desempenho positivo, uma queda da desigualdade em todas as categorias, nesse período de 91 a 2010. A primeira delas, na primeira linha destacada, é o percentual de vulneráveis e dependentes de idosos, que era equivalente a 5,72 para o município em 91, e diminui para 2,49 em 2010, um patamar um pouco acima que em relação ao Estado. O percentual de crianças extremamente pobres também diminui de forma acentuada, de 34,67 em 91 para 10,41 em 2010. O percentual de vulneráveis à pobreza, que eu vou detalhar mais no slide a seguir, era de 74,88 em 91 e diminui para menos de 46% em 2010. E, por último, o percentual de pessoas
de 18 anos ou mais, sem ensino fundamental e que se encontravam em ocupação informal. A gente não tem esse dado para 91. Em 2000 era de mais 55% e diminui para 41,15% em 2010. Aqui a gente tem os percentuais de extremamente pobres, pobres e de vulneráveis à pobreza no município, também para esse período medidos nos censos. Então, na primeira curva inferior em laranja do gráfico, a gente tem o percentual de extremamente pobres, que diminui de 27 para 6,8 em 2010. Esses percentuais aqui, eles são considerados os preços correntes, valores medidos no censo de 2010. Então, esse percentual de extremamente pobres era aquele contingente que declarou renda diferente de zero e inferior a R$ 70. Esses valores, inclusive, eram aqueles utilizados para medir o contingente da população extremamente pobre, e operacionalizado no programa Bolsa Família, no programa Brasil Sem Miséria daquele momento. Esses valores de extremamente pobres e pobres, eles são atualizados por lei e decreto, no caso da operacionalização do programa Bolsa Família. Hoje, extremamente pobres seriam aqueles equivalentes à renda inferior a R$ 89. Então, na faixa intermediária, a gente tem o percentual de pobres, ou seja, aqueles que declararam renda em 2010 superior a R$ 70, até um quarto do salário mínimo. E, por último, o percentual de vulneráveis à pobreza, que diminuiu de 74,88 para 45,93, e aquele público com renda entre um quarto e meio salário mínimo. Ainda no ODS1, as duas metas destacadas em tela, a primeira diz respeito à implementação em âmbito nacional dos sistemas de proteção social, e a segunda, uma garantia de mobilização significativa de recursos e meios adequáveis para a promoção do desenvolvimento, em particular daqueles países menos desenvolvidos, para a implementação de políticas de forma a erradicar a pobreza em todas as suas dimensões da pobreza. Um indicador que sintetiza bastante nessas duas metas é os beneficiários do programa Bolsa Família. A gente tem os dados no relatório também comparativos para o Estado. Aqui em tela a gente tem os dados para o município de Conceição da Barra. Nas colunas verticais em verde, a gente tem o total dos valores repassados diretamente do programa para as famílias beneficiárias ao longo do ano. E na curva acima, em azul, é o total de famílias beneficiárias, considerando a posição em dezembro de cada ano. Então, a gente percebe, tem uma situação um pouco diferente de outros municípios, que a gente tem uma diminuição entre 2011 e 2019, tanto dos valores repassados quanto das famílias beneficiárias. Em 2011, era 3.097 famílias, em dezembro de 2011, e ao longo do ano foi repassado mais de 6 milhões de reais. Esse valor diminui ao longo desses anos observados na série histórica. Em 2019, diminui mais 50%, equivalente a 1.999 famílias, quando foram repassados 3.760.000 reais. Entrando no DS2, relacionado à fome zero e agricultura sustentável, as duas primeiras metas destacadas também estabelecem um marco de até 2030. A primeira delas relacionada à erradicação da fome, em particular das pessoas mais vulneráveis, daí incluindo acesso a alimentos seguros suficientes durante todo o ano, ou seja, não somente o acesso físico ao alimento, mas dentro da perspectiva de direito humano à alimentação adequada, acesso a alimentos seguros, a uma alimentação adequada, tratando aqui de forma dissociável da segurança alimentar e nutricional. E a segunda meta, relacionada à desnutrição, e daí estabelece uma meta complementar de erradicação da desnutrição das crianças até 5 anos de idade e atendimento das necessidades nutricionais das mulheres, crianças e pessoas idosas. Num relatório da Unicef de 2019 sobre a situação mundial da infância, é destacado que cerca de 250 milhões de crianças sofrem de desnutrição ou sobrepeso no mundo. Dessas, 149 milhões menores de 5 anos sofrem de déficit de crescimento ou estão baixas qualidade.
e 50 milhões dessas estão com baixo peso para sua altura. Aqui em tela a gente tem um quadro comparativo da primeira meta complementar, né, da desnutrição e obesidade para crianças até 5 anos de idade. Esses dados são obtidos a partir do SINAM, SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, e no relatório vocês têm esses dados para a série histórica de 2010 a 2019. O primeiro indicador mencionado aqui, que é o índice de magreza acentuada de crianças até 5 anos, para o Brasil e para o Estado do Espírito Santo, tem apresentado tendência de queda, com redução nos últimos anos, e Conceição da Barra, apesar de apresentar um indicador, um patamar inferior ao Estado e ao Brasil, tem apresentado um pequeno crescimento nos últimos anos. Para o Brasil, em 2019, era de 3,34%, para o Estado do Espírito Santo, o patamar um pouco abaixo, de 3%, e Conceição da Barra, um desempenho um pouco mais favorável, com 2,33% abaixo do Estado e do Brasil. Já o índice de obesidade para crianças até 5 anos vem em tendência de queda, tanto para o município, para o Estado e para o Brasil. No Brasil, ele é de quase 7%, o Estado do Espírito Santo um pouco melhor, 5,73%, e o Conceição da Barra também em tendência de queda, apresentou 3,18% no último ano. Ainda baseado em dados do SISVAN, a gente tem aqui o percentual de crianças até 2 anos desnutridas, e aí, diferente do indicador anterior de desnutrição, para o cálculo da desnutrição até 2 anos, a gente considera também o IMC em relação à idade, ou seja, o índice de massa corporal pela idade, até 2 anos, mas aqui somados os percentuais de crianças que estavam em situação de magreza e magreza acentuada. Somados, a gente tem esses percentuais que estão apresentados em tela. Então, nas colunas verticais em azul, a gente tem os dados do município, em laranja para o Estado do Espírito Santo. Em 2010 era de 3,3, enquanto para o Estado era de 5,56. E a gente percebe que ao longo da série histórica, apesar de um pequeno aumento nos últimos anos, o município de Conceição da Barra sempre no patamar inferior ao do Estado. Em 2019 foi equivalente a 5,19, enquanto para o Estado era de 6,66. Entrando no próximo ODS, relacionado à saúde e bem-estar, a primeira meta destacada estabelece a meta de até 2030 reduzir a taxa de mortalidade materna para menos de 70 por 100 mil nascidos vivos. Segundo um informativo da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, destaca a centralidade desse tema por conta que a mortalidade materna é extremamente alta no mundo, chegando a 830 mortes ao dia relacionadas à gravidez ou ao parto. Em 2015, foram 303 mil mulheres que morreram nessas condições, e boa parte dessas mortes maternas ocorre em países de desenvolvimento, e a maioria dessas mortes poderiam ter sido são por causas evitáveis. Aqui em tela a gente tem o desempenho desse indicador para o Estado e para o Brasil. No caso do município de Conceição da Barra, ele não aparece aqui por conta que, pelo município ter uma população relativamente pequena, quando a gente considera essas taxas por 100 mil habitantes, pode gerar uma distorção muito grande. Então, o município ele teve, nesse período de 2010 a 2018, somente 3 mortes, uma em 2010, uma em 2013 e uma no ano de 2017. E se a gente calcular essa taxa por 100 mil habitantes, no caso, a Conceição da Barra, ela extrapola os 200 por 100 mil nascidos vivos. Então, por isso que aqui, nesse caso, é melhor desconsiderar, analisar ano a ano em números absolutos a taxa de mortalidade. Em relação à comparação do Estado com o Brasil, a gente percebe que o Estado do Espírito Santo vem ficando num patamar próximo da meta, inicia a série histórica em 65 por 100 mil habitantes, e tem uma tipicidade em 2014, que tem um registro de maior registro, e 2018, no último ano da série histórica, fecha um pouco acima do que é estabelecido na meta 3.1 dos ODS, equivalente a 72,28 por 100 mil nascidos vivos. Ainda no ODS 3,
A meta 3.2 trata de acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. E 10 metas complementares relacionadas à redução da mortalidade neonatal e a mortalidade de crianças menores de 5 anos. Comparando aqui os dados do município com o estado do Brasil, a gente tem a taxa de mortalidade infantil de crianças menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos. Os dados de Conceição da Barra estão em azul. Então, em 2010, era equivalente a 11,7, acima do... Desculpa, 17,7, acima dos patamares do estado e do Brasil. Tem um crescimento entre 2012 e 2014 e volta a cair nos anos seguintes, apresentando crescimento em 2017 e no último ano também fecha acima dos patamares do estado e do Brasil. Para a Conceição da Barra, em 2018, foi equivalente a 21,6 mortes por 1.000 nascidos vivos. Aqui a gente tem a segunda parte daquela meta complementar do ODS, que diz respeito à mortalidade neonatal. Então, considerando os bebês de 0 a 27 dias, a mortalidade desses bebês por 1.000 nascidos vivos. Os dados de Conceição da Barra aparecem na curva em azul. Então, aparece ali em 2010 acima do estado do Brasil. O menor valor dessa série histórica é do ano de 2015. A partir daí apresenta crescimento e volta a diminuir em 2018, ficando bem próximo da média nacional e acima também acima do patamar estadual. Aqui a gente tem números absolutos dessas mortalidades neonatais, distribuídas por sexo. Então, entre 2010 e 2018, a gente percebe que tem uma prevalência de óbitos do sexo masculino. Em 2018, foram 2 óbitos para cada sexo. Aí a gente tem no ODS 3.7 um primeiro exemplo no relatório de ODS que está diretamente relacionado com outras metas de outros ODS. Aqui em tela a gente tem o ODS 3.7, que é relacionado ao acesso universal ao serviço de saúde sexual e reprodutivo, que está diretamente relacionada com uma meta do ODS 5 de igualdade de gênero. Então, a gente traz destacado indicadores relacionados à gravidez na adolescência para as faixas etárias de 10 a 14 anos e de bebês nascidos de mães de 15 a 19 anos. Aqui em tela a gente tem um destaque relacionado a esse período de 2010 a 2018, em que o Brasil registrou um total de 233.456 bebês nascidos de mães de 10 a 14 anos. E aí chama atenção que muitas dessas gravidezes estão relacionadas à violência, abusos sexuais e à prostituição infantil. O primeiro indicador aqui é dos bebês nascidos vivos de mães de 10 a 14 anos, por cor ou raça declarada. Então, a gente percebe que o pico se deu em 2011, e apesar de uma diminuição em números absolutos nos anos seguintes, ainda com números expressivos para o município, e em 2018 a gente tem uma queda acentuada, quando foram registrados dois bebês nascidos dessa faixa etária, um de mãe indígena e um de mãe preta. Já para bebês nascidos de 15 a 19 anos, esses números já são muito mais expressivos. Aqui a gente tem também a distribuição por cor ou raça declarada. Predominantemente são de mães de cor ou raça declarada parda, seguida de mães pretas. Para o ano de 2018, apesar da diminuição em relação ao início da série histórica, foram registrados 63 nascimentos de mães pardas, 22 de mães pretas e 3 de mães brancas. E daí o relatório trata de conjunto de 3 doenças transmissíveis que o Ministério da Saúde produz alguns relatórios automatizados que permitem um nível de segregação e detalhamento maior a partir de dados do CISNAM, que está disponível no DataSUS. O primeiro deles é relacionado à incidência de HIV/AIDS, que é uma
Então, destaque na Agenda 2030, o ODS 3 estabelece a meta de erradicar a doença até 2030, inclusive para aqueles países mais afetados, e o destaque ali do informativo do Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS do Brasil de 2019, ele estabelece uma situação de que, à medida que as mortes relacionadas a HIV/AIDS cresceram 22,5% na população negra na última década, para a população branca, essa tendência é inversa de queda de 22,2%. No relatório, a gente tem outros indicadores de HIV/AIDS, aqui a gente está destacando 2 deles, relacionados aos casos diagnosticados no município entre 2010 e 2018, e os óbitos nesse mesmo período. Então, a gente percebe que os registros se deram entre 5 e 9 casos para cada ano no município, acomete mais homens do que mulheres. Em relação a menores de 5 anos, foram 4 casos registrados nesse período, e um público que merece bastante atenção, que é dos jovens de 15 a 24 anos, e recorrentemente aquele mais vulnerável a HIV/AIDS, também foram diagnosticados 4 casos nesse período de 2010 a 2018. Em relação aos óbitos por HIV/AIDS, apresentou uma diminuição ao longo da série histórica. Em 2018 foi 1 caso, o que equivale a uma taxa de 3,2 óbitos por 100 mil habitantes no município. A segunda doença transmissível destacada é a incidência de tuberculose. A Organização Pan-Americana de Saúde iniciou uma campanha em 2016 e o destaque por conta que é uma das 10 maiores causas de óbito no mundo. São cerca de 10 milhões de casos notificados ao ano e mais de 1 milhão de óbitos. No município de Conceição da Barra, tem observado uma diminuição do número de casos. Em 2010, foram 16 casos diagnosticados, o que equivale a uma taxa de 56,24 por 100 mil habitantes. Isso diminui até 2014, em 2015 apresenta um crescimento e volta a decair nos anos seguintes. Em 2018, é o menor valor registrado, né, assim como em 2014, quando foram registrados 5 casos, que equivaleria a uma taxa de 16,21 por 100 mil habitantes. E a terceira doença desse conjunto de doenças transmissíveis, destacadas no relatório, é a incidência de hepatite. Então, a gente tem os 4 tipos de hepatites, A, B, C e D. De maneira geral, nos municípios, os casos mais recorrentes, as modalidades mais recorrentes são a hepatite B e C. No município de Conceição da Barra, a gente não teve nenhum caso diagnosticado dos tipos A e D. A mais recorrente no município é a hepatite B, que foram um total de 13 casos nesse período de 2010 a 2018. E para a hepatite C, foram 5 casos, sendo que em 2018 foram 2 casos diagnosticados, que equivale a uma taxa de 6,5 por 100 mil habitantes. Aí, entrando no ODS 4, de educação de qualidade, a gente destaca inicialmente 2 metas, a 4.1 e 4.6, que estabelece esse marco até 2030. A primeira meta relacionada à garantia de todos os meninos e meninas tenham completado o ensino primário e secundário equitativo e de qualidade. E a segunda meta, a garantia que todos os jovens, uma proporção substancial de adultos, tenham adquirido conhecimento básico de matemática. Aqui a gente tem uma síntese dos resultados dessas 2 metas, também medidas pelo Censo Demográfico de 91, 2000 e 2010. A primeira coluna trata da escolaridade de adultos. A gente percebe que teve um crescimento bastante acentuado no município. Eram 17,18 em 91 e aumenta para 44,73 em 2010. Em relação à frequência de crianças de 5 a 6 anos na escola, aumenta no município de 28% em 91 para 92,7% em 2010. As pessoas de 11 a 13 anos de 11 a 13 anos nos anos finais do ensino fundamental aumentam de maneira bastante vertiginosa também, de 31,41 para 84,9 em 2010.
os jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental aumentam de 16,81% para quase 65% em 2010. E, por último, os jovens adultos de 18 a 20 anos com ensino médio aumento de 8,39% para quase 38% em 2010. Aí o relatório traz uma série de indicadores de qualidade das instalações físicas para a educação que são obtidos a partir dos microdados dos censos escolares. Então, a gente está considerando aqui o censo de 2018. O relatório traz uma série de outros indicadores que a gente não vai explorar aqui. Eu trouxe em destaque alguns que merecem maior atenção, até porque outros indicadores, como, por exemplo, relacionados a instalações sanitárias, acesso à água, acesso à eletricidade, o município já atingiu a universalização ou está muito próximo disso. Então, a gente está trazendo em destaque aqui alguns que merecem maior atenção. O primeiro deles é o percentual de escolas com computadores para fins pedagógicos, ou seja, aquelas escolas que dispõem de laboratórios informáticos. O melhor desempenho no município são nas escolas de ensino médio, equivalente a 66,7% das escolas nessa etapa, e um patamar inferior em relação ao Brasil e ao Estado do Espírito Santo. Em seguida, as escolas de ensino fundamental, que tem a cobertura de metade delas, também num patamar inferior ao do Estado. Nas pré-escolas, o patamar bastante reduzido, de apenas 7,1%, e nas creches, a gente não tem informação, não foi informado. Em relação ao percentual de escolas com infraestrutura adequada para pessoas com deficiência, ou seja, aquelas que dispõem de sanitários adequados e vias de acesso adequadas. O melhor desempenho no município são as escolas de ensino fundamental, com 27,3%, também no patamar inferior ao Estado, seguido das pré-escolas e creches, com 14,3%. Já nas escolas de ensino médio, esse percentual não foi informado no censo escolar para o município. E aí, em relação aos resultados do IDEB no município, em relação nesse primeiro momento aqui mostrando os anos iniciais do ensino fundamental, a gente percebe que tem um crescimento progressivo da nota ao longo dos anos, de todas essas séries dos censos do IDEB entre 2005 e 2019, e o município atingiu todas as metas estabelecidas em todas as edições do IDEB, de 2007 a 2019. Já para os anos finais do ensino fundamental, o desempenho já não foi tão satisfatório. A gente percebe também que tem um crescimento da nota, mas uma queda observada em alguns anos, como em 2019, em 2013. E em relação às metas estabelecidas, o município somente alcançou nas edições de 2007 e 2011. Aí, entrando no próximo ODS, relacionado à igualdade de gênero, a gente destaca a meta 5.4, que é relacionada a reconhecimento e valorização do trabalho de assistência e doméstico não remunerado e a disponibilização de serviços públicos e políticas de proteção social. Aqui em tela a gente tem a proporção de famílias chefiadas por mulheres no Brasil e no município. Então, enquanto para o Brasil esse percentual é de 37,3%, para o município de Conceição da Barra é de 31,8%, e esse indicador ele merece bastante atenção porque, de certa forma, ele demonstra a necessidade de olhar para os sistemas de proteção social envolvidos a essas mulheres chefes de família, como disponibilidade de creches, garantias de pleno emprego e políticas de transferência de renda. No relatório, a gente tem outros indicadores relacionados à igualdade de gênero, e a gente destaca aqui outras duas metas que são relacionadas à garantia plena e efetiva das mulheres na igualdade de oportunidade em liderança nos âmbitos de tomada de decisão da vida política, econômica e pública, e o fortalecimento de políticas e legislação para a promoção da igualdade de gênero e de empoderamento da mulher em todos os âmbitos. E daí o relatório explora os resultados dos pleitos das eleições eleitorais. São analisados as eleições de 2012 e 2016, e após o fechamento do estudo,
saíram os resultados das eleições de 2020, que não é contemplado no relatório, mas a gente traz aqui alguns dos resultados. Então, o município de Conceição da Barra, ele nunca elegeu uma mulher para prefeita. Em relação ao legislativo municipal, aí já tem uma participação bem mais efetiva, foram 6 mulheres eleitas para o cargo de vereador nas eleições de 2012 e 2016, 3 em cada eleição. Em 2020, novamente foram eleitas 3 vereadoras. Entrando no DS6, relacionado a água potável e saneamento, as 2 metas destacadas estabelecem até 2030. A primeira delas relacionada ao acesso universal e equitativo à água potável, e o segundo em relação ao saneamento e higiene adequado, e em especial a erradicação das situações de defecação a céu aberto e as necessidades daquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Então, o relatório explora alguns dados do Sistema Nacional de Informações e Saneamento, o SNIS, que é um sistema de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, aqui em tela a gente tem, em primeiro momento, o percentual de pessoas contempladas com abastecimento de água no município, no estado, no Brasil. Os dados de Conceição da Barra estão nas colunas verticais em azul. Em 2010, era equivalente a 66,7%, portanto, no percentual inferior aos patamares do estado e do Brasil, e apresenta um crescimento moderado, bastante reduzido. Nos anos seguintes, atinge a maior cobertura em 2012, com 75,4% da população com acesso ao abastecimento de água, e a partir daí diminui esse percentual nos anos seguintes. Em 2018, era equivalente a 66,7%, ou seja, o mesmo patamar de 2010, do percentual da população atendida, e ficando num patamar inferior em relação às médias do estado e do Brasil. Em relação ao percentual da população atendida com esgotamento sanitário, a gente não tem esses dados informados para o município no SNIS nos 2 primeiros anos da série histórica. Em 2012, informado o percentual de 1%, apresenta o maior valor aqui em 2015, equivalente a 7,9% de cobertura, e nos anos seguintes volta a decair, fechando a série em 1,6% em 2018, enquanto a média para o estado era de 54,9% de cobertura. E aqui a gente tem o índice de perdas, que é utilizado para medir a qualidade desse abastecimento. A gente tem um índice de perdas na distribuição da água no Brasil, no estado e no município. Aqui já é um desempenho bem mais positivo, enquanto para o Brasil essa média é de 39,11% em 2010. Para o município era de 17,42%. Tem um decai nos anos seguintes, ou seja, diminui as perdas até 2013, e a partir daí volta a crescer de forma acentuada, fechando 2018 com 25,83% do índice de perdas, mas ainda assim um patamar bastante inferior em relação ao estado e ao Brasil. Entrando no DS8, relacionado ao trabalho decente e crescimento econômico, a gente destaca inicialmente 4 metas. A primeira delas relacionada ao alcance do emprego pleno e produtivo, o trabalho decente para todas as pessoas e a remuneração igual para trabalho de igual valor. A segunda, a redução substancial de proporção de jovens sem emprego, educação e formação. A terceira, relacionada à erradicação do trabalho forçado, ao combate a todas as formas de trabalho infantil, a condições de trabalho análogo ao escravo e as piores formas de trabalhos precários, também contemplado nessa meta. E a última meta, em relação à proteção dos direitos trabalhistas e promoção de ambientes de trabalho seguros e protegidos, observando com maior atenção aqueles trabalhadores em situação mais vulnerável, como mulheres migrantes, em situação de trabalho precário. Aqui a gente tem um indicador que sintetiza essas 4 metas, que é o saldo total de empregos formais no município.
Isso é medido pelo RAIS-CAGED, pela CAGED, né? Cadastro Geral de Empregos e Demissões, que é de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Emprego. Então, aqui a gente tem o total acumulado de admissões menos desligamentos em cada ano, que resulta nesse saldo de empregos formais. Então, aqui é importante observar que eu não tenho uma comparação aqui do estoque inicial de empregos em relação ao ano anterior, e não necessariamente um ano que apresentou maior saldo positivo ou maior saldo negativo, correspondem, respectivamente, a maior número de admissões ou desligamentos. Aqui a diferença entre admissões e desligamentos. Então, a gente percebe que em 2010 inicia com um saldo negativo, acometendo mais homens do que mulheres, a distribuição aqui é por sexo. Em 2011 apresenta um saldo positivo e volta a cair nos anos seguintes esse saldo. E assim como outros municípios brasileiros, com a crise de 2015, afeta a geração dos empregos formais e atinge o pior momento em 2016, acometendo mais homens do que mulheres. E a partir daí, 2017, 2018, já apresenta saldo positivo e esboça uma retomada do crescimento do trabalho formal. Ainda em relação à ODS 8, aqui a gente tem os dados de trabalho e renda no município obtidos a partir do Cadastro Central de Empresas do IBGE. O que equivale a um percentual de 13,9%. Eu vou voltar um slide, então. Então, em relação aqui a gente tem os dados obtidos a partir do Cadastro Central de Empresas. O salário médio dos trabalhadores formais era de 2,1 salários mínimos. Eram 4.236 pessoas ocupadas, o que equivalia a 13,9% da população ocupada. Aí a gente tem os dados do PIB nominal do município e o ranking em relação ao estado do Espírito Santo. O relatório ele explora esses dados de 2010 a 2017 e há 3 meses, depois que o relatório já tinha sido fechado, portanto, o IBGE publicou o PIB dos municípios para o ano de 2018. Então, nesse período que o relatório aborda, a gente percebe que o município esteve sempre entre as 32 maiores economias locais do estado do Espírito Santo. Em 2010, o PIB era equivalente a 326 milhões, que ocupava a 25ª posição dos municípios em relação ao estado do Espírito Santo. Esse PIB ele cresce até 2013, tem uma pequena redução em 2014 e volta a crescer em 2015, com redução observada no ano seguinte. Em 2017 e 2018 também apresenta crescimento. O dado que em 2018 não é contemplado no relatório, porque ele saiu posterior ao fechamento do estudo, mas o PIB do município também apresentou crescimento e foi equivalente em 2018 a 471 milhões. Aqui em tela a gente tem a distribuição do PIB por setor da economia. Então, o IBGE, para o cálculo do PIB dos municípios, ele se utiliza de outras pesquisas mais amplas, como as contas nacionais, para o cálculo do PIB municipal, por conta da relevância da administração pública na economia local, ele é considerado além dos setores tradicionais de serviços e indústria agropecuária. Então, o valor que a gente tem em tela aqui é aquele valor que eu apresentei no slide anterior do PIB, descontado a arrecadação de impostos no município e que resulta no valor adicionado bruto para cada uma dessas 4 componentes que estão em tela. Então, a gente percebe que o município vinha apresentando crescimento até 2013, diminui um pouco em 2014, o maior PIB da série em 2015,
e diminui em 2016 e volta a crescer em 2017 e em 2018, que não aparece no gráfico. E a gente percebe que o setor majoritário, dentre esses setores da economia no município, é o setor de serviços, seguido da administração pública, em terceiro, a indústria, e, por último, a agropecuária, com menor participação. Em relação ao PIB per capita, enquanto para o município de Conceição da Barra era de 13.445, esse PIB per capita era maior para o Estado e para o Brasil. Em 2018, que não aparece no relatório, também apresentou um crescimento, e para o município de Conceição da Barra foi equivalente a R$ 15.291,37. Aí, eu entrando no ODS 10, relacionado à redução das desigualdades, são destacadas duas metas aqui, com o marco temporal de até 2030. A primeira delas é alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% mais pobres em relação a uma taxa a média nacional. E a segunda é relacionada ao empoderamento e inclusão das pessoas, independente de sua condição. E o indicador que sintetiza bastante essas duas metas é o índice de Gini, que tradicionalmente é utilizado para cálculo do grau de concentração, e aqui, no caso, o grau de concentração da renda. A gente tem o índice de Gini medidos para o Brasil, para o Estado e para o município, no Censo Demográfico 91, 2000, 2010. Então, a gente percebe ali o município de Conceição da Barra, que está representado nas cores azul, ele aumenta a desigualdade, portanto, entre 91 e 2000, aumenta de 0,54 a 0,59, ou seja, aumentou a desigualdade da renda nesse período, e tem uma queda bastante acentuada de 2000 para 2010, reduzindo para 0,50, inclusive no patamar menor de desigualdade do que em relação ao Estado do Espírito Santo e o Brasil. Por último, a última meta destacada aqui na apresentação é o ODS 16, relacionada à paz, justiça e instituições eficazes. Tem uma série de metas que são relacionadas nesse ODS à promoção da transparência, combate à corrupção, promoção do Estado de Direito, instituições eficazes. E a gente destaca aqui a meta 16.1, que é relacionada às formas de violência e às taxas de mortalidade. No município de Conceição da Barra, a gente tem aqui o número de homicídios por 100 mil habitantes. Então, nas colunas, a gente tem em números absolutos o total de homicídios em cada ano. Em 2010, foram 23 homicídios, o que equivale a uma taxa de 80,8 por 100 mil habitantes, e apresentam números menores nos anos seguintes. Em 2018, é o menor valor dessa série histórica, com 11 homicídios e uma taxa equivalente a 35,7 por 100 mil habitantes. Aqui, mais uma vez, cabe a ressalva de, pelo município ser uma população relativamente pequena, quando a gente considera essas taxas por 100 mil habitantes, pode gerar uma distorção da realidade local. Então, é apresentado aqui a taxa por 100 mil habitantes para situar o desempenho do município em relação a esse ODS, mas é importante ressaltar a pertinência de considerar os números absolutos ano a ano. Aqui a gente tem um detalhamento desses homicídios. Então, nesse período de 2010 a 2018, foram 134 homicídios de homens e 15 de mulheres, e a faixa etária mais acometida, tanto para homens quanto para mulheres, foi de 20 a 29 anos. E um público que merece maior atenção é aquele mais acometido por homicídios no Brasil, que ele é considerado mais vulnerável, que são os jovens de 15 a 29 anos. Quando a gente observa as vítimas de homicídio no município em 2018, foram 11 mortes em 2018, 10 mortes de homens e uma de mulher. Em relação aos jovens de 15 a 29 anos, foram 7 mortes dessas 11, ou seja, 63,6% no total, sendo que 7 mortes foram do sexo masculino e nenhuma do sexo feminino. Bom, em relação aos destaques desse primeiro documento dos diagnósticos ODS, era isso que eu gostaria de destacar. A gente tem um tempo para o debate, mas eu deixo o meu contato, se porventura
surgir qualquer dúvida em relação à minha apresentação ou ao documento, eu fico à disposição. Eu passo a palavra de volta para a Giane e para a Lívia, antes da gente iniciar a segunda parte da apresentação. Obrigado. Oi, Marcel, obrigada. Nós não temos questões aqui no chat, então você pode já tomar uma água, descansar a voz um minutinho, e então a gente dá continuação aí, que o Marcel agora vai apresentar para vocês o RIA, né, que é a avaliação rápida integrada do plano plurianual do município, o que prevaleceu de 2018 a 2021, que está acabando esse ano, e que vai servir de base aí para a prefeitura construir um novo plano plurianual. E a prefeitura, imagino que já deva ter começado aí as reuniões para o novo PPA. Então, esse vai ser mais um subsídio para vocês para esse momento. Ok? Não sei se entrou mais pessoas de prefeitura aqui, a gente espera que a gente tenha um público maior aqui da prefeitura, que tenha entrado mais pessoas além da Daniela, né? Que é a Daniela que falou que é a prefeitura. Ok? Pronto, Marcel? Então, bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixando no chat, a gente junta com o debate da segunda parte da apresentação. Essa segunda parte é um pouco mais rápida, então eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela do segundo slide, do segundo arquivo. Bom, então, essa segunda parte ela é baseada em uma metodologia do PNUD, chamada de avaliação rápida integrada, e aqui a gente está considerando o plano plurianual do município, esse plano vigente de 2018 a 2021. Então, a ideia aqui é fazer uma análise de como se dá o nível, o tipo de alinhamento em relação do PPA em relação aos ODS, e a ideia é que essa análise sirva como referência, tanto para a revisão do plano, quanto para a elaboração do próximo plano plurianual ou de projetos setoriais do planejamento local. Então, nessa metodologia do RIA, o objetivo é verificar o nível de alinhamento entre os instrumentos do planejamento local, ou seja, as ações programáticas, os projetos previstos no plano plurianual, e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, o que é analisado aqui é o número de metas alinhadas e os níveis de alinhamento que são encontrados entre o PPA e os ODS, a distribuição das metas entre as 5 dimensões da Agenda 2030, que a gente chama de 5 Ps, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias, eventual identificação de desafios, oportunidades para a implementação da Agenda 2030 e a verificação da adequação dos resultados do alinhamento às prioridades e à realidade local. Então, como que é verificado? Um primeiro procedimento é a comparação entre os programas, projetos e ações do PPA e as metas dos ODS, o tipo de alinhamento, parcial total, que eu vou detalhar esse alinhamento a seguir, e a geração de uma série de tabelas e gráficos. Nas tabelas são oferecidas nos documentos que vocês estão recebendo, explorar a quantidade de metas alinhadas por ODS, o nível de alinhamento e o tipo de alinhamento, e a quantidade de metas alinhadas de acordo com as 5 dimensões da agenda. E são oferecidos uma série de gráficos distribuídos entre o alinhamento parcial e total e os alinhamentos vinculados às 5 dimensões. Então, quais são os 4 tipos de alinhamentos possíveis de serem encontrados? A primeira situação é a meta ODS totalmente alinhada, ou seja, um programa, ação ou projeto constante no plano plurianual que corresponde exatamente à meta ODS avaliada. Então, eu tenho uma correspondência da meta anunciada no PPA com a meta estipulada no ODS e eu encontro mecanismos, indicadores, formas de aferir
que aquela meta anunciada no PPA ela é passível de ser cumprida e correspondente à meta ODS. Nesse caso, ela é totalmente alinhada. A segunda situação é a meta parcialmente alinhada, ou seja, algum dispositivo, um programa, projeto, ação do PPA municipal, ele não corresponde plenamente à meta ODS avaliada. Ou ela ela não é exatamente compatível com a meta ODS, ou o plano não prevê instrumentos capazes de aferir que aquela meta possa ser alcançada. Então, ela tem correspondência, mas a gente não consegue aferir se ela é totalmente correspondente, existe o batimento à meta ODS. Nesse caso, ela é considerada parcialmente alinhada. A terceira situação é a meta a ODS não alinhada, ou seja, nenhum dispositivo do PPA encontra equivalência com a ODS avaliado. E a quarta situação é a meta ODS não relevante, é quando não é contabilizado nesse percentual de alinhamento. Ou seja, aquela meta ODS não corresponde aos deveres, competências, atribuições ou condições de governabilidade do município. A gente pode, eventualmente, dentre as 169 metas, tem algumas que não são de atribuição do município, de competência do poder municipal, ou ainda não corresponde à realidade. A gente pode ter uma meta relacionada à atividade pesqueira, sendo que essa atividade econômica não é desempenhada no município. Então, isso não entra no cômputo e o município não é penalizado no total desse alinhamento observado. Então, como a Giane apresentou no início da fala dela, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável, a gente considera de forma indissociável o desenvolvimento econômico, humano e ambiental. E aqui a gente tem, dentro no âmbito da Agenda 2030, os 17 ODS estão contemplando 169 metas. Aqui a gente tem a distribuição das 5 dimensões da agenda, os 5 Ps, que eu falei no início dessa parte da apresentação. Então, na dimensão de pessoas, são aquelas metas, corresponde àquelas metas ODS contempladas nos ODS 1 a 5. Na dimensão planeta, os ODS 6, 12, 13, 14 e 15. Na dimensão prosperidade, contempla os ODS 7 a 11. E as duas últimas, a dimensão de parcerias, correspondente ao ODS 17, e a dimensão paz, correspondente ao ODS 16. Então, o que está sendo considerado aqui é o plano plurianual do município, ou seja, a lei que institucionalizou o plano no município, e dessas foram consideradas 26 programas, segundo esse detalhamento que consta no quadro detalhado da lei que institucionalizou o PPA. Então, eventualmente, alguns programas não são considerados como aqueles que são relacionados a atividades meio, gestão de folha de pagamento. Então, do total de programas, foram considerados 26 no PPA de Conceição da Barra. Alguns dos principais resultados obtidos nesse alinhamento. Das 169 metas existentes nos 17 ODS, foram consideradas, portanto, 135 relevantes na avaliação do PPA do município, e 34 não foram consideradas como não relevantes, ou seja, aquelas que não têm correspondência ou com atribuição municipal ou não diz respeito à realidade local. Então, das 135 metas consideradas, a gente observou alinhamento em relação ao PPA em 44 delas, o que equivale a um alinhamento de 33%. A gente não teve nenhuma meta que se alinhou totalmente, então 91 das 135 metas consideradas não tiveram nenhum alinhamento. Apesar desse alinhamento ser considerado baixo, ele está no mesmo patamar de grande parte dos municípios capixabas, e aqui não é nenhuma crítica em relação ao nível de alinhamento, até por conta que o município não redigiu o PPA com vistas a obter um alinhamento ODS. Esse alinhamento é bem próximo de outros PPAs municipais observados nos municípios do estado. Então, aqui a gente tem a distribuição das metas parcial e total, no caso aqui só as parciais, porque o município não teve alinhamento total em nenhuma meta.
Aqui a gente tem os 17 ODS. No alto, a gente tem o ODS 1, que corresponde à erradicação da pobreza, e em sentido anti-horário, da direita para a esquerda, os ODS de 1 a 17. A gente percebe que existe uma maior distribuição, maior alinhamento, principalmente nos ODS relacionados à dimensão de pessoas, ou seja, de 1 a 5, além de um alinhamento satisfatório em relação ao ODS 11, relacionado às cidades sustentáveis. Aqui a gente tem um detalhamento uma análise a partir das dimensões, os 5 Ps. Então, o que teve maior alinhamento foi a dimensão de pessoas, seguida de planeta, com 35%, e os demais tiveram alinhamento um pouco mais baixo. No quadro ao lado, a gente tem a distribuição desse alinhamento por dimensões. Então, na primeira coluna numérica, a gente tem o número de metas contempladas segundo as dimensões. Se a gente somar essa primeira coluna, portanto, vai resultar nas 135 metas consideradas das 169 existentes na agenda. Então, na primeira linha, na dimensão pessoas, das 40 metas consideradas, o município encontrou alinhamento em 20 delas, e resultou no alinhamento de 50%. Na dimensão planeta, eram 40 metas consideradas, o município encontrou alinhamento em 14. Prosperidade, das 36, foi observado alinhamento em 9. Para paz, das 11 consideradas, teve alinhamento em 3. E de parcerias, das 8 consideradas, alinhamento de 1. E aí cabe uma ressalva que, apesar de ser alinhamento baixo em parcerias, recorrentemente não é usual os PPAs apresentarem alinhamento nessa dimensão de parcerias. Então, apesar do alinhamento baixo, é um aspecto bastante positivo no PPA do município. Aí, fazendo uma desagregação a partir das dimensões da agenda e os ODS correspondentes, a gente observa aqui o alinhamento e, eventualmente, algum desafio ou oportunidade de integração com outros aspectos da agenda. Então, para a erradicação da pobreza, teve 100% de alinhamento parcial, fome zero e agricultura sustentável, DS2, 67%, saúde e bem-estar, 45%, educação de qualidade, 56%, igualdade de gênero foi mais baixo, só teve uma meta alinhada, correspondente a 11%. Então, a gente percebe que, apesar de ter um alinhamento de 100% no DS1, ainda prevalece alguns desafios, apesar do desempenho bastante positivo que o município apresenta em relação às reduções de desigualdade, de categorias de vulnerabilidade social, como a gente observou, inclusive, na primeira parte da apresentação. Então, quando a gente observa, por exemplo, indicadores de mães chefes de família, sem ensino fundamental com filho menor de idade, eram 13% em 91, e aumenta esse patamar para 15,24, medida do censo de 2010. Crianças na situação de extrema pobreza, apesar da redução bastante acentuada e vertiginosa, diminuindo de 34,7 em 91 para 10,41 em 2010, é um desempenho bastante positivo, mas esse patamar de 10,41 ainda é um patamar bastante expressivo e que merece atenção. A mesma coisa a frequência de crianças 0 a 5 fora da escola. Eram 56% em 2010, é um patamar ainda que merece bastante atenção. Assim como em relação à mortalidade infantil, que oscila bastante quando a gente considera os óbitos de até 1 ano de idade. Em 2017, esse patamar ficou bastante acima da média estadual. Fundamental incompleto, analfabetismo em adultos, também diminui bastante, de forma bastante acentuada, mas o dado mais recente, a gente tem um patamar bastante expressivo. E, por último, a gente tem algumas observações relacionadas a possibilidades de integração das ações programáticas no PPA. Então, aquelas políticas relacionadas à integração do apoio à agricultura familiar, assistência técnica, integração com as políticas de alimentação escolar, combate à discriminação e violência contra mulheres e as políticas relacionadas a gênero e empoderamento, representam o potencial ali de aproveitar o que já existe no PPA e, se melhor detalhadas e estabelecida uma articulação interinstitucional
entre os setores e maior detalhamento no plano, representaria possivelmente um alinhamento maior nesses ODS, além da em relação à prosperidade, a gente tem aqui o ODS com acesso à energia elétrica. Então, o município atinge praticamente a universalização do acesso à energia elétrica já em 2010. Então, pode ser que por conta disso não tenha sido dado ênfase a esse ODS 7, mas tem uma série de outras metas nesse ODS que não estão relacionadas somente à universalização, mas à utilização de energias renováveis, outras fontes, e melhor aproveitamento energético, que merece maior atenção. Em relação ao DS8, o município encontrou esse alinhamento de 27% por conta das suas políticas de estímulo ao trabalho decente, à cultura, formação profissional e valorização do trabalho, inclusive para o meio rural. Mas a grande parte desse alinhamento se deu nas mesmas metas ODS, então merece maior atenção a observação para outras metas não contempladas aqui em relação ao trabalho decente e crescimento econômico. Chama atenção também que não teve nenhum alinhamento relacionado à indústria, inovação e infraestrutura, e a gente destaca a necessidade de ampliação das ações do ODS 10 com outras áreas, como, por exemplo, as relacionadas à violência urbana, igualdade de gênero e geração de emprego e renda. E aí, de forma positiva, a gente sugere a manutenção do alinhamento observado no ODS 11 e que se deu, sobretudo, a diversidade de programas relacionados à instalação de equipamentos urbanos, promoção da regulação fundiária, redução de impactos ambientais e urbanização inclusiva, inclusive com contemplados projetos de habitação social. Na dimensão planeta, a gente teve um alinhamento de 50% no ODS 6, de água potável e saneamento, e os demais a gente teve um alinhamento reduzido ou nenhuma ação relacionada ao ODS 13. Então, alguns desafios são relacionados à promoção de políticas de redução de produção de resíduos sólidos, políticas relacionadas ao combate à poluição marinha e às atividade pesqueira no município, a necessidade de formulação e maior detalhamento dos programas de proteção, conservação ambiental e recuperação sustentáveis de seus ecossistemas terrestres, assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, que foi pouco observado no plano, e o destaque positivo aqui para o ODS 6, aqui o alinhamento se deu concentrado em ações relacionadas à universalização do acesso à água, aumento da cobertura do saneamento básico municipal, qualidade da água e uma preocupação em alguns programas relacionados à conservação de seus corpos hídricos. As duas últimas dimensões relacionadas à paz e parcerias, no ODS 16, a gente destaca a necessidade de uma agenda pelo fortalecimento institucional da promoção de segurança pública, observando aqui que os patamares das taxas de homicídios, apesar da tendência de redução nos últimos anos, ainda se encontra bastante expressiva. E no ODS 17, a ampliação da geração de informações para a tomada de decisões participativas e inclusivas, inclusive com destaque para aquelas medidas relacionadas à promoção do controle social, da transparência e de participação social, com ampliação da participação da sociedade civil nos conselhos já estabelecidos. E aqui um destaque positivo para o programa 14, que foi observado o alinhamento em relação às parcerias,
que é relacionado ao programa de infraestrutura urbana e que está relacionado a diversas ações relacionadas à mobilidade urbana, instalações de equipamentos de infraestrutura urbana e acessibilidade. E se tivesse melhor detalhado, possivelmente teria um alinhamento maior, mas esse programa oferece potencialidade de estabelecer alinhamento com várias outras metas ODS. Por fim, algumas considerações mais particulares do plano, em relação à lei que institucionalizou o plano, segundo a estrutura e organização que são definidas no PPA do município, nem sempre foi possível identificar em todo o documento os objetivos de cada programa, os indicadores de desempenho. Muitas vezes os indicadores estão em branco ou não são definidos, ou outros instrumentos e registros administrativos capazes de medir o desempenho, constando muitas vezes somente as metas físicas e financeiras, conforme a estrutura e a composição dos programas que é definido no artigo 7º da lei que institucionalizou o PPA. Então, a observação dessa inexistência de indicadores, muitas vezes, ela dificulta o monitoramento e controle social da execução do PPA do município de Conceição da Barra e compromete também a execução do acompanhamento e avaliação do PPA, os demonstrativos de índices alcançados, tanto em relação ao exercício anterior, quanto das metas estabelecidas no plano para cada indicador. Então, tem diversas ações observadas no plano do município, que estão relacionadas à melhoria de alguns serviços públicos, relacionados à ampliação do atendimento da população coberta por saneamento básico, ações pedagógicas, melhorias da alimentação escolar, ações de regulação fundiária, valorização dos servidores públicos, que se elas estivessem melhor detalhadas ou identificadas, potencialmente aumentaria os alinhamentos com as metas ODS que foram observadas. Então, aí cabe a pertinência de avaliar a necessidade de estruturar indicadores na formulação do PPA que permita acompanhar a execução parcial de cada um dos programas e o cumprimento das metas estabelecidas e, dessa forma, seja possível a gente estabelecer o alinhamento com os ODS, né, com cada meta ODS anunciada. Então, dessa forma, poderia monitorar tempestivamente, de forma regular, o cumprimento do que foi estabelecido no PPA. De forma geral, os destaques positivos na análise do PPA se deram para os ODS 1, 2, 4 e 11, que foram os que apresentaram melhor alinhamento, melhor distribuição dos programas segundo essas metas ODS. E em relação às dimensões, as 5 dimensões da agenda, o melhor desempenho se deu no tema de pessoas, com 50%, que teve uma boa distribuição das ações programáticas em relação a essas metas ODS, exceto pelo ODS 5 dessa dimensão pessoas, que teve somente 11%. Então, fica, para finalizar, acho que a discussão em relação a avaliar a pertinência da criação de novos registros administrativos e dispositivos e formulação de indicadores que permitam esse acompanhamento parcial dos cumprimentos dos PPAs que estão previstos no plano, para que a gente possa estabelecer essa relação com os ODS da Agenda 2030. De forma geral, era isso que eu gostaria de destacar em relação à análise do PPA do município, e eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida em relação a essa discussão dos alinhamentos ou qualquer outra parte da exposição de hoje. Obrigado. Obrigada, Marcel. Bom, como ninguém comentou mais nada... Ai, desculpa, gente. Não teve nenhuma questão, nenhum comentário, então a gente já pode encerrar. E lembrando mais uma vez para vocês ajudarem a gente a distribuir esses estudos aí no município, para mais pessoas da prefeitura, mais pessoas da sociedade civil organizada, empresas, estudantes, professoras de escola,
compartilhem e nos ajudem a divulgar os estudos aí no município, né? Eu agradeço quem ficou aqui até o final, a gente tem 6 pessoas na sala até o final. O Wildney falou que ele tem um comentário, pode fazer, Wildney. Ele faz parte de um coletivo, acho que ele está escrevendo. Um coletivo da sociedade civil e trabalha com o ODS nas ações. Fizeram um curso de 12 horas, muito bom. Queremos saber como poderíamos chegar da melhor forma. Deixa eu complementar. Complementando aqui o comentário do Wildney, ele gostaria de saber como eles conseguiriam se aproximar mais da prefeitura para implementar parcerias, né? Isso. Realmente, esse ponto das parcerias, que é o ODS 17, né, ele é muito importante, né? E o ideal é que os governos trabalhem em parceria com sociedade civil, em parceria com o setor privado, com universidades, porque quanto mais parcerias, mais a gente qualifica o trabalho, né, e consegue acelerar o desenvolvimento. Você diz que vocês são um coletivo, a ideia é vocês terem projetos, criarem algum projeto dentro de alguma área que vocês queiram trabalhar, dentro dos ODS que vocês queiram trabalhar, dentro das metas que vocês queiram contribuir, e procurar a prefeitura. A gente não pode fazer essa ponte para vocês, né? Isso fica aí com vocês, mas o ideal é procurar contatos da prefeitura, ver como é que pode auxiliar na área de vocês, procurar alguém da secretaria da pasta que seja correspondente ao trabalho de vocês, para tentar aperfeiçoar algum tipo de parceria. Tá, o PNUD, a gente está, esse projeto agora, que Conceição da Barra faz parte, ele está encerrando, essa é a nossa última atividade, que é entregar para vocês esses estudos, fazer esses webinars. Então, a gente não vai continuar trabalhando no município. Tem 28 municípios que foram para a segunda fase do projeto, que a gente tem consultoras trabalhando de perto com esses municípios e fazendo realmente essas parcerias. No Espírito Santo, a gente está trabalhando com os municípios de Anchieta, Linhares e São Mateus. Lá, sim, tem assessoria nossa, a gente fez grupo de trabalho composto por prefeitura, sociedade civil e setor privado, e esses grupos de trabalho estão propondo projetos conjuntamente, mas a gente está fazendo esse trabalho só em Anchieta, Linhares e São Mateus. Os outros municípios, como é o caso de vocês, a gente está fazendo essa entrega dos estudos, ok? Tem uma outra questão aqui da Josiane, que ela diz, alguma previsão para disponibilização no YouTube e qual canal acompanhamos? Lívia, a gente deixa aqui o link do YouTube já, que é a página do projeto que a gente criou essa semana, aí vocês vão acompanhando que no decorrer de até final de maio, provavelmente a gente consegue colocar lá os 72 webinários que nós estamos fazendo. Esse é o webinar 65, nós vamos até 72, então a ideia é a gente colocar os 72 lá nessa página do projeto. Não começamos ainda esse trabalho, que vai ser demorado. Então, vocês acompanhem essa página que é no YouTube, para ir vendo quando é que a gente vai disponibilizar. De qualquer forma, quando a gente colocar os webinários lá, nós vamos mandar um e-mail para todas as pessoas que participaram desses 72 webinars, avisando
que eles estão disponível na página do YouTube, que é essa página que a Lívia colocou aqui. A Josiane, é Josiane ou Josiane? Eu estou em dúvida, porque ela perguntou por qual motivo Conceição da Barra não foi contemplada com esse tipo de assessoria. O projeto, ele tem 116 municípios, né? Em 2019, em julho de 2019, a gente teve que fazer uma seleção, PNUD, Petrobras, de quais seriam os municípios que iriam para a segunda fase, né? Que foram 28, para ter essa assessoria mais de perto. Foi uma série de critérios que a gente levou em consideração. O PNUD levou em consideração os indicadores de vulnerabilidade social, nós fizemos um índice de vulnerabilidade social dos municípios, para ver quais que tinham mais vulnerabilidade social, né? Inclusive, provavelmente, Conceição da Barra tem entrado no índice do PNUD como um dos mais próximos ali, com mais vulnerabilidade social, que tinha alguns do interior do Espírito Santo, interior da Bahia, né? Interior de Sergipe, Pernambuco, e além dos nossos critérios relacionados a desenvolvimento, a Petrobras quis priorizar também municípios que fossem prioritários para eles, que são os municípios que estão sendo impactados pela exploração do pré-sal. Então, a gente acabou selecionando o litoral de São Paulo, o litoral do Espírito Santo, alguns, né? A gente selecionou Anchieta, Linhares e São Mateus, e litoral de Sergipe, litoral, não só litoral, mas Sergipe a gente trabalha com o interior também, porque Sergipe tem muitos campos terrestres, né? Em campos terrestres de petróleo, de exploração de petróleo, onshore, que ficam nos municípios do interior. E boa parte do litoral do Rio de Janeiro a gente pegou, vários municípios do litoral do Rio de Janeiro, que eles são ali impactados, né, pelas ações de exploração do pré-sal. Então, foi uma seleção difícil, é claro que se pudesse a gente daria assessoria para todos, mas a gente não tem condições, né, de fazer um trabalho próximo com 116 cidades, e no final se chegou a essas 28 cidades. Ok? O nome dela é Josiane mesmo. Então tá certo, falei certo. Ok, gente, é isso. Então vai ficar o webinar lá gravado. Naquela página a gente também no futuro vai colocar um link, esse link do Drive, mas com todos os 116 diagnósticos e os 116 RIAs, para as pessoas poderem acessar também de outros municípios. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao estudo, podem falar com a gente, ok? Eu agradeço quem ficou até o final e torço aí para que vocês consigam esparramar esse trabalho aí dentro da prefeitura de vocês e que auxilie vocês aí no PPA. É um momento muito importante aí de LOA, LDO, PPA, esses dados que a gente passou para vocês hoje vão auxiliar muito vocês. Ok? Obrigada, Marcel, obrigada, Lívia, que fica aqui nos assessorando, e bom almoço para todos e até a próxima, gente. Tchau. Tchau, Marcel. Tchau, Obrigado, Lívia. bom dia. Obrigada. Tchau, gente.